Pessoal, vocês estão vendo os slides? Sim. Sim, professor. Pronto, Sim, ok. sim, tá vendo, ok. Certo. Então, pessoal, boa noite a todos. Espero que nós possamos entender o conteúdo de empreendedorismo. Nessa noite, nós vamos estar observando, estudando conceitos, características e mitos do empreendedorismo. Na nossa estrutura da aula, nós vamos estar observando e entendendo história e contexto de empreendedorismo, conceitos de empreendedorismo, características do empreendedor de sucesso, o processo de empreendedor, destacando a importância do empreendedorismo. Então, essa é a estrutura da nossa aula de hoje. Então, vamos estar observando aqui o contexto histórico de empreendedorismo. Então, se nós formos observar o seu contexto histórico, nós vamos entender a parte científica do empreendedorismo. No entanto, a palavra de origem francesa, que significa estar entre ou aquele que assume risco e começa algo novo. Então, o empreendedorismo, a palavra empreendedorismo é de origem francesa, que tem como interpretação nossa entender para que possamos começar algo novo. Porém, para começar algo novo, nós temos certeza que vamos correr risco. Geralmente, quando nós se deparamos com um novo, de início, há uma preocupação, há um certo receio de algo novo. Eu vou entender esse algo novo. Mas o empreendedorismo, ele É vai o que está trazer... acontecendo comigo. É isso É o que aí. está acontecendo com você, rapaz. É. Olha aí, viu? Olha aí. Mas isso é bom, né? No momento que nós observamos algo novo, nós vamos adquirir mais conhecimento, nós vamos aumentar o nosso portfólio de trabalho, de entendimento, nós vamos perceber as mudanças e nós entendemos que essa mudança que ocorre, ela é notória, não tem como a gente evitar essa mudança. Essa mudança acontece com as tecnologias, com as inovações, com as necessidades nossa de forma pessoal, como também com as necessidades do mercado. Então, se cria algo novo, né? Porém, quando se tem algo novo, automaticamente tem riscos, principalmente no empreender. E é interessante, gente, que nós podemos vivenciar esse algo novo através de uma atitude, através de uma postura. Interessante se você... Geralmente o relógio, o nosso relógio, ele vai ficar no braço esquerdo, né, para quem é direito. Se você pegar o seu relógio que está no braço esquerdo ou vice-versa e colocar no braço direito, você já vai perceber algo novo. E isso é interessante, que esse movimento que você fez faz com que o nosso cérebro ele venha pensar mais. Ele venha interpretar algo que está acontecendo diferente no nosso dia a dia. E é interessante que venhamos estimular esse novo dentro da gente. E isso acontece através de algo que proporcione para a gente algo, uma mudança extrema, como também uma simples mudança, como eu dei exemplo para vocês aqui do relógio.
E o novo que nós estamos passando, um exemplo bem interessante, é esse período de pandemia. E aí eu pergunto para vocês, particularmente eu, há 2 anos atrás, nunca imaginava que ia acontecer isso. Que o mundo ia parar, que todas as atenções iria... O foco principal seria nessa doença, né? O coronavírus. Então, é algo extremamente novo. E que mudou o nosso dia a dia, mudou o nosso roteiro de vida, mudou a forma de... o nosso comportamento em geral. É interessante que aqueles que não se adaptou, infelizmente, estão passando problemas psicológicos, problema financeiro, entre milhares de problemas que a pandemia trouxe com um novo que não foi interessante. Porém, nós temos algo novo que é bom. As novas tecnologias, né? O acesso à mídia, um acesso maior às redes sociais, evolução da cibernética. Foi antes de ontem, o Brasil lançou seu primeiro foguete. Primeiro foguete pequeno para enviar satélites. Então, isso é algo novo. Então, nós temos um satélite agora que foi enviado por um foguetezinho simples, não é um foguete tão avançado, mas que conseguiu botar em órbita um satélite. E isso é muito bom. Isso é algo inovador. Certo? Então, gente, dentro desse perfil de algo novo, muitas vezes nós entendemos o empreendedorismo como, não, algo novo, um negócio novo. Não necessariamente se trata de um negócio novo. Sim, se trata também de um negócio novo, mas também está na hora da gente começar algo novo nas nossas vidas. Está na hora da gente ter uma visão mais crítica com relação ao que se passa. Está na hora da gente, principalmente como acadêmico, colocar no nosso dia a dia algo novo que seria a busca maior do conhecimento. Então, o empreendedorismo ele está entrelaçado nesses fatores, não apenas de abrir um negócio. Muita gente tem a visão, principalmente quando se trata do empreendedorismo, de forma empírica. E aí entende-se o quê? Não, o empreendedor ele tem que colocar algo novo, ele tem que colocar um comércio. Não. No momento que muda algo na nossa vida, muda algo no nosso sistema, isso é empreendedor. Principalmente quando se trata do intraempreendedorismo, que é quando um funcionário, um indivíduo, ele consegue transformar o meio a qual ele está vivendo. Então, ele é considerado como um intraempreendedor. Desde Marco Polo, passando pela Idade Média, até o século XX e até o século XXI, o termo empreendedor tem evoluído e sendo associado com o contexto da sua época. Então, nós vamos ver que o empreendedorismo ele tem um contexto histórico. Então, na Idade Média, o termo empreendedorismo foi usado para um administrador. Então, na Idade Média, no período medieval, no início da queda do Império Romano. Então, nós já tínhamos uma característica empreendedor nesse tempo, que era o administrador. Então, administrava os conflitos, administrava o processo de negociação, administrava processo de vivência. Nós entendemos que na Idade Média nós tivemos aí um período medieval, onde existiam muitas guerras e existia, propriamente dito, uma pessoa que se destacava, que era tido como administrador e automaticamente considerado como empreendedor. A queda do Império Romano, então não foi fácil esse procedimento, a queda do Império Romano. Mas quem administrou esse processo tem uma característica empreendedora. Aí nós partimos para o século XVII. O empreendedor era uma pessoa que ingressava em um acordo contratual com o governo.
Por exemplo, era uma pessoa a qual tinha um vínculo contratual com o sistema que governava na época. Então, no século XVII, nós tínhamos o quê? As capitanias hereditárias. Né? Nós tínhamos o início de empresas açucareiras, viu? Nós tivemos também o tráfico negreiro. Então, tudo isso fazia com que existisse profissionais que tinham contrato com o governo da época para produzir algo. Então, é bem semelhante com os nossos contratos, algum contrato que nós temos a nível estadual, a nível federal ou a nível municipal. Então, no século XVII, no século XVIII, o empreendedor ele tinha esse contrato com o governo. Já no século XVIII, o empreendedor foi diferenciado do fornecedor de capital. Então, o empreendedor, ele, além de fornecer capital, ele movia a economia, movia o funcionamento da época. Aí nós temos no século XIX, no século XX, né? Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a figura do empreendedor, onde o empreendedor ele era tido como gerente. E aí nós podemos observar que nós vamos ter dentro do século XIX e do século XX, nós vamos ter o quê? Segunda Guerra Mundial, né? Nós vamos ter a Revolução Industrial, nós vamos ter a descoberta da eletricidade, e aí o mundo vira de cabeça para baixo. Né? Então nós temos o quê? Nós temos um sistema, a partir do século XIX, do século XX, século XXI, no início do século XXI, nós vamos ter o quê? Um sistema agora onde nós temos uma robótica, onde nós temos uma eletricidade, onde nós temos a cibernética, nós temos tecnologias de informação que substitui o trabalho humano, principalmente aquele trabalho braçal, aquele trabalho funcional. Nós chegamos numa montadora de carro, uma montadora de carros, nós vamos ver que 80% do sistema é robotizado, é informatizado. Professor, licença. Os slides estão passando? Ou o senhor está só fazendo uma reflexão? Eu estou no contexto histórico. Está aparecendo aí na tela de vocês? Não, aqui ainda está na primeira página de apresentação. Deixa eu ver aqui, agora está passando, ó? Não, tá não. Para mim não está não, nem para o pessoal. Espera aí, depois nós estamos com um probleminha aqui. Deixa eu ver aqui, viu? E agora? Agora foi. Histórico. Agora foi. Agora sim. Pronto, eu estava falando dessa parte de histórico e contexto. Pronto, certo? Obrigada. Então, até nós terminamos aqui, ó, no século XIX e no século XX. Deu para vocês entenderem esse contexto? Então, gente, nós partimos desde a Idade Média, né? Com a queda do Império Romano. Então, até chegar no século XVII, no século XX e XXI, onde nós temos o quê? Nós tivemos o quê? Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial, a questão do começo da cibernética, tecnologia de informação, a se deparar nos tempos de hoje, que nós temos uma robótica, né? Nós temos uma tecnologia de informação muito apurada, onde tem algumas empresas que 70% a 80% da sua produção é feita através de robô. Então, nós entendemos que o tempo vai se passando, novas tecnologias vêm chegando e, com ela, novas mudanças, levando em consideração algo novo e assumir riscos.
Entenderam, pessoal, o contexto histórico de empreendedorismo? Esse Sim. contexto histórico é só para a gente ter uma noção de como surgiu e entender como vem evoluindo a questão de empreender e a questão de algo novo. E aí, o que é que eu falo para vocês? Nós vamos ter algo mais novo ainda do que estamos vivendo, até nós percebemos que existe isso e perguntarmos, meu Deus, existe isso? Eu não sabia que existia isso. E nós vamos se deparar com essas situações no decorrer da nossa vivência, né? Como acadêmico, como profissional da área. Aí nós temos aqui conceitos de empreendedorismo. Então, gente, se nós formos pegar todo o conceito de empreendedorismo, nós vamos entender que tudo está ligado a começar algo novo, a ter visão, né? A ser inovador. Então, os conceitos de empreendedorismo estão ligados com esses termos, né? Inovação, visão, coragem, né? Riscos, entre outros. Então, dentro do conceito de empreendedorismo, nós temos aqui quase todas as definições incluem tomar iniciativa, organizar, transformar recursos em proventos próprios, aceitar o risco ou fracasso. Dentro desse primeiro conceito, o que me chama a atenção é iniciativa e organizar e transformar recursos em proventos próprios. Veja como isso é interessante. Transformar recursos em proveitos próprios. Então, é a gente captar recursos, pegar aqueles recursos, transformar em algo que venha nos proporcionar uma receita, que venha nos proporcionar um conforto, ou até que venha nos proporcionar uma vida melhor. A exemplo disso, nós temos o quê? Nós temos aí a engenharia reversa. O que é essa engenharia reversa? É a reciclagem. Nós pegamos os resíduos sólidos e transformamos ele em algo proveitoso para as nossas vidas. E aí nós temos uma pequena observação. Nós não conseguimos transformar lixo. Lixo não. Lixo é algo descartado, é algo que não tem valor. Lixo não tem valor. O que tem valor são os resíduos sólidos. E outros tipos de resíduos, né? Que nós conseguimos transformar e aproveitar ele dentro de uma engenharia reversa. Então, essa transformação ocorre dessa forma. Eu vou pegar os meus recursos, material, capital, terra, o que nós tivermos, e vamos fazer com que aquilo seja produtivo. Então, isso é empreender também. Então, vamos imaginar o que nós temos hoje, que nós podemos transformar, e a partir dessa transformação, nós conseguimos uma receita, um conforto, suprir a necessidade de algo. Então, isso é bem interessante. O empreendedor combina recursos, trabalhos, materiais e outros recursos para tornar seu valor maior do que antes. Isso para a economia. Então, para a economia, o empreendedor é aquele que combina recursos. Recursos, trabalho, capital. Né? Capital que está interligado aos nossos recursos. Então, o empreendedor, ele combina recursos, ele combina resultados, para que venha ter um resultado positivo, né? Tendo em vista o trabalho, o material. Certo? E aí, para a economia, para que nós venhamos combinar esses fatores, é interessante que nós estejamos atentos às variáveis econômicas. PIB, Produto Interno Bruto, renda per capita. Então, se você chegar para investir numa cidade e perceber que aquela cidade ela tem uma renda per capita pequena, então, será que é interessante investir? Será que é interessante combinar recursos para investir numa localidade onde tem uma renda per capita pequena?
Seria interessante investir em alguma localidade que tem um PIB pequeno, um produto interno bruto? Ou então, numa visão mais global, eu pergunto para vocês, será que é interessante investir no Brasil? E o empreendedor, tendo em vista a economia, ele vai estar analisando o quê? O PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, tudo que é produzido dentro de uma região, renda per capita, pega-se uma população, né, e divide pelo que é produzido naquela localidade, então nós vamos ter uma renda per capita. Balança comercial, nós temos uma balança comercial que está em déficit ou está em superávit. Então vamos investir no Brasil. Para investir no Brasil, nós vamos entender a balança comercial, como exemplo. Então, entendemos que a balança comercial está em déficit. Se ela está em déficit, quer dizer o quê? Que o Brasil está importando mais do que exportando. Então, o Brasil está comprando mais do que vendendo. Então, será que é interessante investir num país onde tem uma balança comercial em déficit? Comprando mais do que vendendo? Se o país está comprando mais no mercado internacional, isso quer dizer o quê? Que ele não está produzindo no seu país. E se não está produzindo no país, vai cair o PIB, vai cair a renda per capita, e aí nós vamos ter o quê? Um problema econômico. Então, o empreendedor, tendo em vista a economia, ele entende essas variáveis. Oi. Professor, tem um aluno querendo entrar. Certo, eu vou pedir licença aqui a vocês, para mim estar... Eu não estou visualizando aqui. É a Laura, ela mandou aqui no WhatsApp. Aproveitando Certo. aí, pessoal, a aula do professor aí tá tudo ok para vocês, não tá? Acho que deve ser só a minha internet aqui que tá dando uma travada. Tá ok para vocês? Aqui tá. Aqui tá normal também. Tá travando, não. É, deve ser a internet daqui que tá travando. Oh, meu Deus do céu. Normal, normal. Pronto, pessoal, eu vou retornar aqui aos nossos slides. Estão visualizando os slides? Sim. Sim. Pronto. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Professor, sua prova vai ser baseada nesses slides que você está passando agora? Isso. E eu vou estar sinalizando para vocês o que pode cair, já para vocês concentrar mais o estudo. Ah, tudo bem, que bom. Obrigado. Então, pessoal, o empreendedor para a economia, ele combina resultados, combina recursos e trabalho e material. E esses recursos eles têm que ser investidos. E para a gente investir, nós temos que analisar um cenário. Então, qual é o cenário do Brasil hoje? Nós temos uma crise econômica? Temos sim, né? A inflação aumentando muito, aumentando os preços do produto, por exemplo, a gasolina e outros produtos, diesel, automaticamente nós vamos ter uma inflação. Então, isso não é bom. Né? Nós temos uma balança comercial favorável, em déficit ou superávit. Né? Então, nós temos que mensurar esses fatores. Nós temos um PIB, como é que está o PIB do Brasil? Então, está em queda. Principalmente, haja vista a pandemia, então nós temos um PIB em queda. Então, será que essa é a melhor hora de investir? Então, isso é ser empreendedor com pensamento científico. O empreendedor, para a psicologia, o empreendedor é uma pessoa impulsionada pela necessidade de conseguir algo. Experimentar, realizar, ou até mesmo escapar da autoridade de outros. Então, para a psicologia, o empreendedor é aquele que tem necessidade de conseguir algo, de se realizar. Então, para que isso venha ocorrer, né, o empreendedor ele tem que entender o que se passa, o que está funcionando
de momento. Ele tem que entender o que se passa na economia, o que está acontecendo no momento, para que o mesmo venha gerar algo novo, experimentar e realizar. O empreendedor, para a psicologia também, ele consegue observar, ter uma visão apurada das coisas. Ele consegue entender as necessidades. Ele consegue entender a necessidade do ser humano. E aí nós podemos dar uma entrada em Maslow. Maslow, lá por volta de 1940, 1950, ele cria a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas. Então, nós vamos ter necessidade fisiológica, necessidade de segurança, necessidade de estima, necessidade de autorrealização. Tudo isso está lá na pirâmide de Maslow. E ele coloca que nós temos que usar essa pirâmide, entender as necessidades, para que nós venhamos empreender, para que nós venhamos conhecer as pessoas e, assim, colocar em prática os nossos impulsos, os nossos experimentos, e aí automaticamente se tornar realizado. Então, vocês podem até fazer essa anotação aí no caderno de vocês, uma pesquisa bem rápida sobre a pirâmide de Maslow. E lá Maslow vai colocar as necessidades humanas. É em torno de 5 necessidades. Necessidade fisiológica, que é a parte da doença, né? Você come, se alimenta bem. Então, nós temos que, é o básico para viver bem, a necessidade fisiológica. Depois nós vamos ter a necessidade de segurança. Então, está num ambiente seguro, num ambiente onde nós podemos confiar. A necessidade de segurança é entender que todo mês eu vou ter uma quantia para suprir as minhas necessidades, um recurso. Então, isso é segurança. Professor, você mudou de slide, por acaso? Não, eu estou aqui no conceitos de empreendedorismo. Tá tudo bem, porque a gente estava pensando que tinha mudado. Não. Então, isso para psicologia, certo? Dessa forma, o empreendedor pode ser uma ameaça ou um aliado para a organização. Então, agora eu quero ouvir vocês. O empreendedor ele pode ser uma ameaça ou um aliado? Os dois. Eu acho que pode ser os dois. Acho que é uma faca de 2 gumes. Isso. Depende. Eu acho que depende. Eu creio que seja os dois, né? É que se você tiver um negócio e vier um outro empreendedor e for pôr alguma muito coisa ponto de para concorrer vista, com né? você. Isso aí é assim. Acho assim que quando você tem uma parceria, tipo, eu e outra pessoa vendemos a mesma coisa. Acho que aí não tem aliados, né? A gente deve ser parceiros. Trabalhar os dois no mesmo objetivo. E quando você tem a sua empresa e já outra pessoa vende outro produto, aí sim, ela se torna a sua ameaça. Mas tem gente que acha que quem trabalha no mesmo ramo é ameaça. É porque tem a competitividade em relação a eu quero vender mais do que fulano, apesar de que é o mesmo produto. E, às vezes, não é o mesmo produto, viu? Porque, se for na parte de uma roupa, às vezes muda a qualidade do tecido. Se for na comida, muda alguma coisa. Então, tem que ver isso. De certa forma... O preço também, né? Tem a questão do preço, coisa. Sem contar sobre a pessoa também, né? Atendimento é tudo. Isso. Com certeza. É a alma do negócio. É verdade. Professor, no meu ponto de vista, quando você aparenta concorrente, quem realmente é um empreendedor
ele vai gostar de uma boa concorrência. Assim, ele vai notar os seus erros que ele está cometendo e vai fazer a mudança necessária para crescer mais ainda. Muito bem, muito boa sua colocação. Muito bem. Eu acho que é para reforçar o quanto que a gente tem que ficar em constante aprendizado. Sabe que mesmo no caso do bacana, do local de Fama, e aí com a pandemia teve que fechar. Aí o neto dele teve a ideia de criar uma página na internet e fazer o delivery. Só que antes disso, ele chegou para o neto dele e falou assim, cara, esse negócio de internet eu tenho que aprender, porque eu estou parada, essa pandemia acabou comigo. Eita. E o caldo de cana dele era o meio de vida dele. Ele tem 6 filhos. Hoje alguns já são casados, mas é um fator que é desde o início do casamento dele. Ele tem uma Kombi e vendia caldo de cana no centro da cidade, de Bauru. Aí o neto dele teve essa visão. Ele tem 84 anos, salvo engano, senhor bacana. E aí ele criou um perfil no Instagram. Agora mesmo eu fui pesquisar para ver se encontrava. E realmente encontrei. Tem mais de 39 mil seguidores. E tá um sucesso. E aí conta a história dele. E aí ele criou outros tipos de caldo de cana, incrementando outras coisas. E é um caso de sucesso nessa pandemia que estamos vivendo, né? O concorrente serve para isso, para você estar atento ao novo. Mesmo que você já tenha seu negócio, você conseguir ver a ideia do seu colega e aprimorar para o seu negócio. Isso, muito bem. Boa colocação. Até porque se não tiver concorrente, eu também não vê como pode melhorar para o cliente, né? Isso. Professor, e só para fechar essa história do senhor bacana, ele aumentou as vendas 1000 vezes por cento. O neto dele afirmou isso lá. Ele foi participar do programa do Caldeirão do Hulk para levantar mais uma grana em cima do projeto que ele tem, sabe? Eu achei muito interessante, porque ele atingia aquelas pessoas do centro. E no delivery, ele começou a atingir todas as pessoas que tivessem acesso e quisessem comprar o produto. Muito bem. Então, pessoal, quando nós entendemos que um empreendedor ele pode ser uma ameaça, pode ser um aliado. Nós entendemos que uma pessoa ou um empreendedor ele se torna uma ameaça para a gente quando percebemos que ele quer passar por cima. Ele quer atropelar processos. Ele quer entrar em algo que não é permitido para ele entrar. Então, automaticamente, nós, como profissional, acadêmicos, nós vamos perceber, entender o momento a qual uma pessoa ele se torna uma ameaça para conosco. E aí, quando percebermos isso, o que é que o empreendedor ele deve fazer? Ele deve estudar uma maneira para contornar aquela situação, para resolver aquela situação. Nós vamos ter características de pessoas que é empreendedora, que são proativos, mas que não respeita ninguém. Muitas vezes não respeita a ética, não respeita as leis, né? Faz procedimentos que não vêm de encontro com a nossa Constituição de 1988, a nossa Carta Magna, fere as leis. Então, esse perfil, ele é empreendedor, sim, mas ele torna uma ameaça para conosco. Quando entendemos uma pessoa egoísta, uma pessoa que não é amorosa, uma pessoa que não tem aquele ditado onde o cara fala que eu não devo a ninguém, eu faço do jeito que eu quero e não devo a ninguém. Né? Então, ele pode fazer, ele é um empreendedor, ele tem uma visão, ele gosta de fazer, mas não respeita. Então, quando não respeita, automaticamente ele é uma ameaça. E quando é que o empreendedor ele é um aliado?
quando ele consegue construir algo que venha proporcionar uma alegria para todos, que venha proporcionar recursos para todos. Quando ele consegue montar aquele quebra-cabeça, quando ele consegue agregar valor a alguém, agregar valor a algo. Então, esse é um empreendedor que é um aliado. Quando eu consigo agregar valor a alguém. Por exemplo, eu trabalho numa instituição, e quando você trabalha numa instituição, ou qualquer instituição, qual é o lema? Que aquela empresa venha a crescer. E por que é que ela vai crescer? Por causa dos meus serviços prestados. E aí, esse é o empreendedor que ele é um aliado, ele é um interempreendedor. É aquele que sempre está agregando valor às organizações. E as empresas, o mercado hoje, procura pessoas com essas características. Pessoas que vêm agregar valor à organização. Porque, geralmente, nós temos indivíduos, funcionários, eu não chamo nem de colaborador, eu chamo de funcionário, que trabalha só visando o salário. E faz as coisas por fazer. Então, esse é uma ameaça para a organização. E é o que nós temos muito hoje. Então, o que é que eu quero que vocês percebam? E é de suma importância. Eu quero que vocês percebam as pessoas que agregam valor a vocês e as pessoas que não agregam valor. Então, pessoas que agregam valor para conosco, o que é que acontece? Nós somamos. E aquelas pessoas que não agregam valor, nós diminuímos. Eu quero na minha rede de contato, eu quero pessoas que agreguem valor para mim. Aquelas pessoas que muitas vezes demonstram algo que não vem agregar valor, automaticamente eu estou tirando das minhas redes sociais. Eu respeito, sim, posso até conversar e tal, mas tem coisas que eu não vou compartilhar com aquela pessoa, porque ela não agrega valor para comigo. Então, nas organizações, a nossa vida em si é uma empresa. A nossa vida em si é uma organização. Então, se a gente não somar, nós vamos ter prejuízos, consequentemente, no decorrer da nossa vida. Então, o empreendedorismo ele também nos ensina isso. Que nós temos que ter cuidado com os fatores que agregam valor para conosco, como também com aqueles fatores que não agregam valor para conosco. Principalmente quando nós temos uma visão apurada da situação. Quando entendemos o empreendedorismo, quando chegarmos em qualquer ambiente, através da conversa, através do que é colocado, nós vamos entender o que agrega valor, o que não agrega. Que vem de encontro com o empreendedor para a psicologia. Entender a necessidade. E nós necessitamos de quê? Nós necessitamos de pessoas que venham agregar valor para conosco. Isso é de suma importância. Então, nós vamos ter, dentro do conceito de empreendedorismo, nós vamos ter o empreendedor pré-economia, que é aquele que combina resultado e, consequentemente, gera o trabalho. Nós vamos ter o empreendedor para psicologia, que é aquele que conhece as necessidades, conhece as suas necessidades, conhece as necessidades humanas, sabe entender o que agrega valor e o que não agrega para conosco. Esse é o empreendedor para a psicologia. E o empreendedor para as organizações é aquele indivíduo que toma decisão, que consegue transformar um ambiente, aquele que tem iniciativa, que tem uma visão apurada. Então, esse é para as organizações. Então, nós vimos aqui o conceito de empreendedorismo em 3 visões. Para as organizações, para a economia e para a psicologia. Certo, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Eu vou passar. Oi. Como é o empreendedor? São 3, né? Que o senhor falou? Isso. O empreendedor para as organizações, que é aquele que tem iniciativa,
tem um poder de transformar, é proativo, é inovador. O empreendedor para a economia, que é aquele indivíduo que combina resultados. Então, ele combina resultados, combina recursos, que esses resultados e recursos vêm de encontro com o trabalho. Então, eu vou combinar recursos, no momento que eu vou combinar os meus recursos, eu vou colocar em prática através do trabalho. Isso na visão econômica. E aí nós temos que observar também, então, os cenários econômicos. O PIB, o Produto Interno Bruto, a balança comercial, se está em déficit ou está em superávit, né, como eu já falei para vocês, renda per capita. Então, nós não vamos investir num país ou numa região que não tem desenvolvimento. Então, se a gente vai investir os nossos recursos, a combinação dos nossos recursos numa localidade onde não há desenvolvimento, nós vamos ter aí um índice de fracasso muito grande. Então, isso para a economia estuda dessa forma. E para a psicologia, né, a questão de quê? Entender as necessidades humanas, necessidade fisiológica, necessidade de estímulo, de realização, de segurança. E aí eu pedi até para vocês, anotem aí, fazer uma pesquisazinha na pirâmide de Maslow, para a gente entender as necessidades. Né? Então, e aí no fim perguntamos, o empreendedor pode ser uma ameaça ou um aliado? E aí vocês colocaram a opinião de vocês. Mais alguém tem dúvida? Posso passar? Pode sim. Pode, Por mim pode. Pronto. Então, ó, o empreendedor, ele maximiza a oportunidade. Peter Drucker. Peter Drucker, o pai da administração moderna, né? Então, o empreendedor, ele maximiza a oportunidade. Então, gente, isso é bem interessante, né? Por quê? Todos nós vamos ter uma oportunidade para algo. Porém, quando essa oportunidade chegar, nós temos que maximizar. Nós temos que pegar essa oportunidade e fazer valer. Porque é o que fica. Nós temos aí no mercado de trabalho uma necessidade muito grande das organizações por pessoas capacitadas. Nós temos muita gente aí que termina uma graduação, consegue o diploma, mas que muitas vezes deixa a desejar. E aí, quando a oportunidade surge, ele não consegue abraçar aquela oportunidade porque não tem um entendimento. E as organizações querem pessoas dessa forma. Então, a oportunidade ela vai chegar. E quando chegar, nós devemos maximizar ela. Professor, o que seria esse maximizar esse lucro? Dar o melhor. Né? Abraçar essa oportunidade. Vestir a camisa. Dar todo o gás em cima daquilo ali. Isso já fala Peter Drucker, o pai da administração moderna. O empreendedor é alguém dinâmico, que corre risco moderado. Nada mais, nada menos do que Schumpeter falando sobre isso. Schumpeter fala muito bem sobre empreendedorismo. Né? Então, ele vai falar que o empreendedor é alguém dinâmico. O que seria dinâmico? Ser proativo, ser inovador, ter uma capacidade produtiva. Né? Tem pessoas que não são dinâmicas. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de pessoas que não são dinâmicas. Eu chego no meu ambiente de trabalho e eu só faço aquilo ali igual um robozinho. Eu sou igual um robô. Só faço aquilo ali a mesma coisa. Eu não tenho a capacidade de inovar. Né? Eu não tenho capacidade de mudar situações. E as organizações não querem ninguém com esse perfil. Haja vista a tecnologia, o mundo em desenvolvimento. O mundo hoje ele não é mais globalizado, não, ele é em desenvolvimento, porque sempre ele está mudando. E as organizações precisam de alguém dinâmico. Aquela pessoa que é igual um robozinho, só faz o que mandam, ou só faz aquilo ali, é um forte candidato a cair fora do mercado, porque ele não é dinâmico, ele não é proativo, ele não é inovador, ele não consegue pensar fora da caixa. Hoje nós já temos um empreendedor 4.0 nas indústrias. O que seria esse empreendedor 4.0? São aqueles que dominam a tecnologia. E aí, gente, o que é que acontece? Por mais que nós temos um desenvolvimento rápido, nós temos ferramentas de entendimento, mas poucas pessoas
poucos colaboradores conseguem dominar a tecnologia. Se nós formos estudar a tecnologia da China, do Japão, dos Estados Unidos, nós vamos ficar pensando, meu Deus, existe isso? Na China existem máquinas, uma máquina consegue substituir 100 pessoas. Então, dentro de uma tecnologia super apurada, isso aí é o empreendedorismo 4.0. Então, nós temos portas de mercado abertas, mas o que é que acontece? As organizações quer um colaborador que seja dinâmico. Então, quem vai largar no mercado, quem vai avançar no mercado, é aquele que é dinâmico, aquele que consegue produzir, aquele que é inovador, aquele que consegue modificar situações, aquele que combina resultados, aqueles que conhece as pessoas ao seu redor. As coisas não acontecem por acaso. Tudo para funcionar tem que ter uma base científica. E essa base científica é que vai nos tornar dinâmico, porque nós adquirimos um conhecimento. Se você pode colocar ali no Google acadêmico, qualquer coisa, vai aparecer artigos que mostram a parte teórica e prova como é que faz. Eu já vi algo bem interessante no serpentário. O cara cria cobras venenosas para coletar o veneno e fazer medicação. Então, se você colocar lá no Google acadêmico serpentário, vocês vão ver passo a passo como criar cobras. Então, isso é em tudo tem lá de inovação. É só você colocar e ainda nós vamos escolher a data de publicação. Se você quiser uma publicação atualizada de 2020, lá dá a opção para você. Eu só quero artigos referentes a 2021 ou 2020. Vai ter um monte. Então, gente, são ferramentas que estão na nossa mão e que nós possamos ser dinâmicos ao usar esses mecanismos. Né? Nós temos aí no Sistema Cérebro uma biblioteca virtual com um monte de livros interessantes, de vários segmentos, de vários setores. Então, o meio procura pessoas dinâmicas, que correm risco, mas risco moderado. Por que nós vamos correr um risco moderado? Porque nós planejamos o que nós vamos fazer. As coisas não acontecem por acontecer, não, tem que ter um planejamento. E esse planejamento é que vai fazer com que nós corramos risco, venhamos correr riscos moderados. Né? Então, surge aqui para mim, como construir um serpentário. O nosso cérebro já manda. E aí, o que é que acontece? O nosso inconsciente, o nosso consciente, ele já determina o que nós devemos fazer e procurar. Então, é só correr atrás. Para Calvesper, o empreendedor é visto de modo diferente por economistas, psicólogos, negociantes e políticos. Então, Calvesper vai mostrar que o empreendedor ele é visto de forma diferente. E aí ele vai colocar o quê? Que o empreendedor é aquele que tem coragem. Muitas vezes, o que é que acontece? Nós observamos algo interessante e aquilo ali dá certo, mas a coragem não deixa a gente investir. A coragem, ele vem de encontro com a prática. Eu consigo planejar, colocar tudo no papel, mas aí, na hora de executar, falta coragem. Então, o empreendedor, ele tem coragem. Então, se a gente pegar o que Schumpeter fala aqui, dinâmico, corre risco moderado porque nós planejamos. Né? Calvesper coloca que o empreendedor, ele tem coragem para agir. E Peter Drucker mostra que o empreendedor, ele maximiza a oportunidade. Então, se a gente pegar esse leque, né, com certeza, nós vamos produzir muito.
Então, essa é a visão de empreendedorismo, essa é a visão da disciplina de empreendedorismo. É que nós venhamos conseguir produzir algo. É necessário que nós venhamos sair da mesmice e construir algo novo. Então, vocês estão no curso certo para vocês. Então, procure o melhor desse curso. As tecnologias que rodeiam o curso a qual vocês estão cursando. O que é que o mercado quer de um profissional a qual você está se especializando? Se você colocar lá no Google Acadêmico, o que o mercado quer de um colaborador, vai sair vários artigos. E aí a gente faz a leitura e percebe o que o momento que as organizações querem da gente, o que as pessoas almejam da gente. Então, se nós temos esse pensamento, nós vamos ter um futuro belíssimo. Agora, se a gente ficar na mesmice, nós não vamos chegar em lugar nenhum. O que nós vamos acontecer é de pegar um diploma, mas nós não vamos conseguir colocar isso para frente de forma que venha maximizar a oportunidade, que venha ser dinâmico, né? Que venhamos ter coragem. Então, esse é o foco. Professor, e diante disso que o senhor está falando, se a gente começar a ver de agora, nesse sentido, nós vamos ser empreendedores por oportunidade, não pela necessidade, né? Isso. Muito bem. E há também uma necessidade, né? Há também uma necessidade. Eu digo no sentido de diferenciação, porque o senhor está falando de tudo, de um estudo, de um levantamento, né? Eu sei que o empreendedorismo, ele surge de uma necessidade, mas aí existem esses dois tipos, né? Que ele vê a oportunidade ali, e ele agarra, e ele busca, e ele pesquisa. E o por necessidade é quando ele está sem renda e ele precisa se manter, né? E vai a necessidade da pirâmide de Maslow, né? Que é a fisiológica, ter comida, lar, enfim. Muito bem, perfeita sua colocação. Né? Então, nós vamos ter muito bem colocado, né, a sua proposta, a sua fala, muito bem colocado. Nós vamos ter o empreendedor que ele vai empreender por necessidade, então, ele vê um ambiente onde ele está desempregado, ele não perdeu uma renda, né, e aí, por necessidade, ele vai vender algo, ele vai construir algo, ele vai pegar o que ele tem, os recursos que ele tem e transformar por necessidade, e tem aquele empreendedor também que ele tem visão, ele tem uma visão empreendedora, que ele não vai empreender por necessidade, mas sim ele vê algo interessante, né, vê algo que chama a atenção dele, e aí ele já vai colocar em prática aquilo, né, para que o mesmo venha gerar algum recurso. E nem sempre o primeiro ato de empreender vai ser sucesso, né? E nós não temos garantia nenhuma. É tanto que o homem mais rico do Brasil, o Jorge Paulo Lemann, ele faliu o primeiro negócio dele. Isso. Então, ele insistiu, né? Ele buscou algo, ele é investidor na parte de bebidas, pelo que eu pesquisei. Achei bem interessante, porque é fácil olhar para o colega e dizer, ele já nasceu com dinheiro, né? A família é bem sucedida, então foi fácil colocar um negócio. E não, esses riscos vai ser para todos, não tem uma definição. Quanto maior o negócio, maior o seu risco, até mesmo eu vejo desse ponto de vista. Com certeza. E aí eu vou mais além para você. Existe uma interpretação que é a curva ABC. A, B e C, é a curva ABC. Essa curva ABC, ela fica do modelo de uma curva mesmo. Então, o que é que acontece? A empresa está começando, aí ela sobe, aí chega no B. O B é o topo. Ela já está consolidada, ela já está firme no mercado, ela tem um faturamento mensal interessante, porém, chega um tempo que ela vai para C. C é um declínio, onde a empresa, muitas vezes, se não tiver inovação, se não tiver tecnologia, se não tiver investido de forma correta, ela vem falir. Então, toda empresa vai ter um momento que ela está no topo e vai ter um momento também que ela vai estar na ruína. Então, no momento que ela estiver na ruína, ela tem que ter capacidade de inovação, capacidade gerencial,
capacidades de recurso para que ela venha retornar para o B, onde o B é a consolidação, né? A empresa já está bem sucedida, já tem uma receita interessante, já tem um nome muito firme no mercado. Então, o que é que acontece? Todas as empresas, vai chegar um momento que vai ter um momento de falência. É semelhante à nossa vida, gente. Né? Semelhante à nossa vida. A gente está super bem, muito bem, a família, tudo bem. E aí, chega um certo momento onde acontece algo, e aí a gente, meu Deus, aconteceu isso. E aí a gente vai lá para baixo. E depois, com o tempo, a gente supera e vai lá para cima de novo. A mesma coisa as organizações. Mesma coisa as organizações. Semelhante à nossa vida. Né? Então, quando você for pegar a psicologia e agregar o empreendedorismo, nós vamos ter a combinação perfeita. Tá? O empreendedorismo é um processo de criar algo novo, com valor, né? Esforço, necessidade, risco financeiro, né? Tem a questão social, corresponde às consequências e recompensas. Certo? Então, quando nós buscamos algo novo, criamos algo novo, depositamos um esforço muito grande para conseguir algo, nós vamos ter recompensas, como também vamos ter consequências, porque o mercado ele é variável. Né? Então, nós vamos fazer algo novo, e aí nós temos que planejar direitinho, nós temos que planejar passo a passo, para que nós venhamos ter uma possibilidade maior de sucesso. Aquele que não planeja, automaticamente ele fica mais exposto ao fracasso. Certo? Hoje nós temos um processo de planejamento que deve estar agregado à nossa mente, né? Para que nós venhamos ter recompensas de forma satisfatória. O empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar. Né? Então, interessante, gente, que o empreendedor, nós entendemos que ele tem uma visão apurada da situação, onde ele consegue identificar oportunidades. E aí nem todo mundo consegue observar as oportunidades. Poucas pessoas conseguem visualizar uma oportunidade. E, porém, o que é que acontece? O empreendedor moderno, né, ele vai capitalizar e vai assumir riscos. Porém, esses riscos são calculados. Ele não vai investir, não vai criar algo novo por acaso. Nós vamos primeiro calcular os riscos, para entender até que ponto aquilo vai dar certo ou não. Em outro momento, eu vou estar apresentando para vocês algumas ferramentas para a gente entender um planejamento, correr menos riscos na nossa atuação, certo? Então, é possível ser um empreendedor dentro de uma empresa já constituída? Ou, sim, claro, né? Então, isso é o quê? É o intraempreendedor. O intraempreendedor é aquele colaborador que ele está dentro da organização e que ele consegue produzir algo, né? Que ele consegue ser dinâmico, ele consegue ter uma visão apurada do que está funcionando, ele agrega valor à instituição. Então, nós vamos ter colaboradores que não vai agregar valor a nada na empresa. E nós vamos ter colaboradores que vão agregar valor à organização. Nós vamos ter esses dois tipos de pessoas. Então, aquele que consegue aquele que consegue agregar valor às organizações, ele é considerado um intraempreendedor. E aí, gente, eu digo algo bem interessante para vocês. Com relação ao empreendedor. Se a gente for fazer alguma coisa, vamos fazer bem feito para que nós não venhamos perder tempo. Se formos trabalhar numa organização, independente do salário, vamos fazer bem feito. Para que nós venhamos agregar valor e para que nós possamos ter uma representação dentro daquele mercado, dentro daquela organização a qual nós estamos trabalhando.
porque estuda-se a questão de tempo. Frederico Wilson Taylor, dentro do seu conhecimento, tendo em vista a teoria científica da administração, Taylor coloca o quê? O estudo de tempos e movimentos, a adaptação do homem às máquinas e o estudo da fadiga humana. Taylor, ele fez um estudo onde ele identificou tudo isso. A adaptação do homem às máquinas. Hoje nós temos o quê? A adaptação do homem à cibernética, à tecnologia de informação. Né? Hoje nós não temos mais uma adaptação homens às máquinas, mas sim o homens à tecnologia de informação. O estudo de tempos e movimentos. Isso vem de encontro com a questão da gente aproveitar o nosso tempo. Então, o estudo do tempo. Então, quanto nós gastamos para executar tal tarefa? O mínimo de tempo que nós temos que minimizar o tempo. Quanto menos tempo para exercer um procedimento melhor. E isso só vai acontecer através de um planejamento, através de uma inovação, através de um esforço que o intraempreendedor ele pode trazer para a organização. E as empresas estão necessitando do intraempreendedor, porque a maioria dos nossos colaboradores só pensa no salário, só pensa no que vai ganhar ali. Eles não têm uma visão além da sua representação dentro da empresa, do que você significa para a organização. Isso independente de salário. Isso independente de salário, gente, independente de cargo. O que você significa para aquela organização? Você significa para ela o que você agrega a ela. Então, isso é muito bom. A gente escuta muito as pessoas falam assim, a gente faz e o patrão não vê mesmo, né? E isso. Eu tenho um caso de sucesso comigo. Agora o senhor falou, eu lembrei. Eu trabalhava em uma empresa e aí eu resolvi pedir as contas porque eu me mudei para cá, para Iguatu, porque eu não sou daqui. E sim, quando eu pedi as minhas contas, uma pessoa lá da cidade onde eu estava residindo, ela me chamou. Ela disse que eu atendia ela lá na empresa que eu estava, né? E ela era dona de uma empresa. E aí ela me chamou e disse que estava tendo uma seleção em uma das lojas dela e que eu nem precisava passar pelos quesitos lá, que eu já estava sendo contratada imediato. E eu agradeci muito a oportunidade. E eu vi isso como uma recompensa diante do meu trabalho exercido. Né? E era um cargo de gerente. Eu fiquei super lisonjeada e grata a Deus, porque eu vi o resultado do meu esforço sendo alcançado aos olhos de outras pessoas. Isso, muito bem. Isso é um exemplo, né? Bem interessante. Uma certa vez eu estava fazendo uma consultoria, aí eu indaguei lá o diretor lá da empresa, perguntei para ele como era a política de reconhecimento para com os funcionários dele. E ele me falou algo bem interessante que é científico, né? Que Peter Drucker já coloca no seu livro, O Administrador. Então, ele falou o seguinte, a função de administrar, que é o livro de Peter Drucker. Aí o diretor da empresa falou o seguinte, eu não tenho problema com o salário. Os meus colaboradores aqui, eles ganham de acordo com o que ele representa, o que ele agrega valor à organização. Aí ele falou, eu não tenho problema de pagar 1 milhão a um funcionário. Aí eu olhei assim, eu disse, 1 milhão? Ele disse, sim, eu não tenho problema de pagar 1 milhão a um funcionário meu, não. Agora, porém, ele tem que produzir 3 para mim. Né? Então, se ele conseguir produzir 3 milhões para mim, eu não tenho problema de pagar 1 milhão para ele de salário. Uma vez, perguntaram a Eike Batista, né? Eike Batista, rapaz, um jornalista perguntou para ele, é fato que você está falido, né? Aí ele falou, sim, é fato que eu estou falido, mas eu ainda tenho alguns milhões para pagar de bônus aos meus executivos. Então,
Eike Batista estava depositando a força dele, das organizações dele, a quem? Pessoal. Aos funcionários. Aos seus funcionários. Funcionários que são intraempreendedor. Né? Então, foi bem interessante a resposta dele. Ele falou que ainda tem alguns milhões para pagar de bônus, não é nem salário, viu? É bônus, é além do salário, aos meus executivos. Então, quando você tem pessoas boas, pessoas que agregam valor a você, pessoas que agregam valor à sua organização, né? Nós não vamos ter problema de pagar salário. Agora, porém, o cara tem que produzir. Por quê? A nossa representação é o que nós produzimos. O que nós conseguimos produzir é a nossa representação. E aí, consequentemente, é os nossos recursos. Então, o empreendedor é esse. É um colaborador, é um indivíduo que ele consegue produzir dentro das organizações, faz as coisas bem feitas, tem uma visão inovadora, né? Ele é proativo. Então, essas são características de um empreendedor. Schumpeter introduziu a noção do empreendedor como alguém que desafia ou destrói ou busca uma criatividade, uma produção de serviço, entre outros. Blomo coloca que, em 1993, isso é interessante, propôs duas características de empreendedores. Os empreendedores organizadores de negócio e os empreendedores inovadores. Foi o que nós comentamos lá no início. Então, nós vamos ter o empreendedor que ele é inovador, ele inova o seu ambiente, né? Ele busca algo novo, ele transforma aquilo ali, e nós vamos ter também empreendedores que são negociantes, que têm seu próprio negócio. Então, nós vamos ter essas duas características. Então, pessoal, na opinião de vocês, o que é ser empreendedor? Crie um conceito próprio de empreendedorismo. Eu quero ouvir aí uns 4 conceitos ou mais, na visão de vocês. Eu já tinha preparado um, professor, aqui, e eu coloquei assim: empreender é criar opções de melhor desempenho, ganho de lucros, transformar rotinas de trabalho de forma a gerar mais produtividade, ter ideias inovadoras e desafiadoras, é ter capacidade de enxergar além do cotidiano, solucionar com habilidade e criatividade, ter visão de dono e andar sempre com um pensamento positivo. E até eu dei esse exemplo que você estava falando. No caso do funcionário, ter visão de dono. Isso. Aí muito bem. É o ato de ser otimista, autoconfiante, corajoso, persistente. Para ter sucesso como empreendedor em alguma atividade, é fundamental ter um bom projeto, investir no planejamento e no plano de negócios. Ótimo. Professor, sobrou mais nada para a gente falar, não. Fique à vontade. Professor, eu botei assim, ó. É a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Muito bem. Muito boa sua colocação. Parabéns pela pesquisa. Muito boa. Quem mais quer colocar? Eu coloquei assim, professor: vejo o empreendedorismo como uma ação voltada para o desenvolvimento pessoal e profissional, antes de tudo, e o objetivo de ir em torno de algo novo e diferente dentro de um mercado, de uma empresa ou para a sociedade. E ele é visto no mundo dos negócios como a busca de novas oportunidades, usando criatividade e inovação. Isso, muito bem. Mais um para a gente continuar. Professor, oi. Eu coloquei assim, que é algo que já existe, né, de uma nova funcionalidade, constantemente empenha-se em descobrir oportunidades para inovar sem medo de assumir os riscos. Aquele que empreende, além de ser super capaz de detectar novas oportunidades, também busca informações
conhecimentos, pois entende que esse é o caminho para o êxito do seu negócio. Isso, muito bem. Mais alguém? Pronto, então vamos continuar. Então, nós entendemos que os conceitos que foi colocado aí e os conceitos a qual os demais pesquisaram, tenho certeza que pesquisaram sobre empreendedorismo, nós vamos chegar numa conclusão, né, de um conceito. Nós vamos formular um conceito de empreendedorismo, entendendo que nós temos que ter nesse conceito inovação, ser proativo, inovador, conhecer as oportunidades, entender as oportunidades, conhecer o ambiente a qual nós estamos inseridos. Então, todos esses conceitos nos levam a isso. Então, o conceito de empreendedorismo, nós podemos criar vários conceitos de empreendedorismo, né? Tendo em vista essa questão a qual foi colocada, ser proativo, ser inovador, ter visão, conhecer as pessoas, conhecer o mercado. Então, no momento ao qual colocamos esses adjetivos, nós chegamos a um conceito de empreendedorismo bem interessante. Característica empreendedora. Olha aqui, pessoal. Olha aí as características empreendedoras. O que é que acontece? Observe aí esses slides e me diga o que chamou mais a atenção de vocês com relação a essas características. Vamos lá. Eu posso colocar otimista e apaixonado, porque, na minha visão, ser otimista é fundamental, porque empreender não é fácil. Eu já tentei, vi que é um negócio que você tem que ter muita força de vontade, encarar realmente os desafios, porque vão aparecer, e não são poucos não. E se você não tiver capacidade de buscar uma inovação, ter aquilo em mente que você tem que buscar, você não sai do canto, você não vai sair nunca, porque tem outras pessoas que estão fazendo o mesmo que você está fazendo e tá ali buscando incansavelmente coisa melhor. E é assim que a gente vai vivendo, né? Tem que sempre estar buscando. Muito bem. Adora o que faz, né? Enxerga o sucesso. Então, é interessante que a gente goste do que nós estamos fazendo. Se a gente gostar do que nós estamos fazendo, nós vamos sofrer menos, né? Nós vamos trabalhar, mas vamos sofrer menos, porque nós gostamos daquilo que estamos fazendo. E aí, pessoal, o que chama mais a atenção de vocês? E falem. Vamos. Essa parte que fala são determinados e dinâmicos, atuam em total comprometimento. São pessoas que não medem distância, que vestem realmente a camisa, né, de sua empresa, que não têm medo, são pessoas otimistas, que estão sempre trabalhando em prol da empresa, lutando ali, suando, e não tem nenhum momento de dificuldades para eles estarem ali. Eu vejo por aí. Muito bem. Professor? Oi. O que me chamou essa parte é dos líderes e formadores de equipe. Porque o líder em si, ele indica o caminho, né? Ele está sempre à frente, liderando e apresentando as possibilidades, né? E também está sempre necessário para ser colaborador. Muito bem. Entendeu? Existe... O áudio da Mirelle. Acho que deu microfonia. Tá, eu acho que tem algum microfone aberto. O microfone de Bernadette. Obrigado. É para me repetir, professor? Certo, pode, repita, por favor. Não, eu escolhi, deixa eu ver, líderes e formadores de equipe, porque o líder indica o caminho certo, né? Está sempre à frente liderando e apresentando as possibilidades que também dá condições necessárias para os colaboradores tomar um rumo, né?
Isso. O mesmo objetivo. Muito bem. Entendeu? Existe um livro... E jamais que o líder vai conseguir sozinho atingir o sucesso. Há sempre uma necessidade, né, da participação da equipe, interagir, se envolver e tudo na meta, vamos dizer assim. Muito bem. Muito boa sua colocação. Existe um livro, O Monge e o Executivo, onde o monge, na sua fala, ele coloca que, para ser líder, nós temos que servir. Então, a primeira característica de um líder é ele servir. Ele conseguir servir as pessoas. Servir aonde ele está inserido. Então, no momento em qual nós temos a capacidade de servir, nós vamos ter uma identificação, nós vamos ter uma característica de líder muito forte. Porque no momento que você serve, você adquire uma confiança daquela pessoa, daquele sistema a qual você está servindo. E aí, automaticamente, as pessoas conseguem enxergar em você algo diferente. Então, quer ser líder? Sirva. Tenha como exemplo que aí nós vamos conseguir liderar. Aquele que não serve, ele não consegue ser um líder. Né? Aquele que serve, ele se coloca se coloca como aquela pessoa que está sofrendo, naquela posição. Ele tenta resolver conflitos, ele tenta apacentar, ele tenta abraçar as pessoas e passar uma confiança para aquelas pessoas. Então, dessa forma, ele tem uma característica forte de líder. Mais alguém quer colocar? Ele chamou a atenção. Precisa ser exemplo. Certo. Precisa ser exemplo. Qual? Professor, a gente precisa ser exemplo. Isso. Muito bem. Nós temos que ser exemplo, né? Então, o empreendedor, ele é diferente. Muito boa a sua observação. Muito boa a sua observação. Por quê? Veja bem, quando a gente chega num ambiente de trabalho, quando a gente chega num ambiente onde tem muitas pessoas, nós podemos observar e analisar aquele ambiente, nós vamos perceber que 1, 2, 3 pessoas, elas chamam a atenção. E ao chamar a atenção, elas dão exemplo de alguma coisa. Elas têm iniciativa, conseguem um diferencial além. Eles dão exemplo. Eu estava fazendo, passando por um processo de seleção para trabalhar no PPQ, Programa Paraibano de Qualidade. E aí a gente passou 2 dias lá, um treinamento para ser escolhido, né? E aí o que é que acontece? Na hora, quando terminou a palestra, o cara lá que estava mediando a palestra falou, pronto, agora nós vamos subir para o outro andar para fazer um lanche, propriamente dito. Beleza, o que é que acontece? Ele ia na frente e soltou um copo descartável na escada. No momento que ele soltou o copo, aquele copo foi passando por todo mundo, passou. Quando chegou em determinada pessoa, o cara pegou aquele copo e colocou no lixo. Sabe o que aconteceu? Só tinha 4 vagas. Automaticamente, uma já era desse cara. Que pegou o copo e colocou no lixo. Então, ele serviu de exemplo para conosco. E aí, depois eu me perguntei, por que eu não peguei esse copo, deixei passar? Ele fez aquilo de propósito. Então, aquele cara que pegou o copo e colocou no lixo, um simples ato, chamou a atenção e serviu de exemplo para todos. Então, dentro do empreendedorismo, nós vamos perceber isso. Que sempre vai ter alguém dinâmico, proativo. Né? Quando nós vamos fazer um trabalho em equipe, sempre não tem aquele que chama a responsabilidade para ele. Aquele é um empreendedor. Aquele tem uma característica empreendedora. Mais alguém quer colocar alguma coisa?
Professor, e eu acho assim que quando você consegue gerir a sua própria vida, você tem um diferencial. Esse livro que o senhor mencionou, eu tenho ele aqui em casa, eu já li 2 vezes. A questão dele é que ele precisava voltar para si, né, para que ele pudesse Isso. administrar melhor a família, a vida e sucessivamente a empresa. Essa parte aqui são visionários. Eu li essa semana que passou uma reportagem que fala que Bill Gates já sabia do vírus. Ele tem visão, ele tem estudos, né? E aí ele fez uma palestra e ele dá a entender que pode ter uma pandemia, mas é porque diante do que ele tem na cabeça dele, ele já tinha essa visão. E outro fato também que eu tenho de visão é a história do Braulio Bessa. Que ele tinha O senhor conhece a história dele? Que ele Eu já ouvi falar. Pronto, ele produzia poesia. E aí ele tinha uma página no Facebook e uma pessoa queria comprar por 200 mil reais. E ele só morava num quartinho, tinha uma garrafa térmica, uma mesa e 2 redes, e era casado. E aí ele pensou, se ele quer me comprar por 200, vale 400, então eu não vou vender. Voltou para casa sem a venda. E todos chamaram ele de louco, mas Braulio, você ia comprar uma casa, você ia mudar de vida. Ele disse, eu vou mudar, mas eu não vou entregar o meu ouro a qualquer pessoa, eu vou transformar esse ouro em mais. E é tanto que hoje ele está, graças a Deus, bem e ajudando a outras pessoas. Isso. Nós temos aí vários exemplos. Eu gosto também uma fala de Silvio Santos, que o jornalista perguntou para ele se hoje ele conseguia começar do zero e produzir o que ele tem hoje, né? Aí ele falou o seguinte, ele falou que eu não consigo, pela idade que eu tenho, eu não consigo mais produzir o que eu tenho hoje. Mas uma coisa eu lhe garanto, eu seria o melhor vendedor de caneta da Praça da Serra. E isso chamou a atenção. Então, quando você tem visão, né, você tem visão de algo, coloque em prática aquela visão e deposita um esforço nela. Porque o que é que acontece, gente? Todo mundo tem visão. Todo mundo tem uma visão de futuro, almeja algo melhor. Mas muitas vezes o não colocar em prática a coragem faz com que nós venhamos desperdiçar alguns fatores. Então, o empreendedor, eles são visionários. Muito boa a sua colocação com relação à ação visionária. Certo? Eu vou estar passando aqui, aí nós temos aqui, mais características. São bem relacionados e organizados, criam uma rede de relacionamento e sabem alocar recursos. Então, como eu falei para vocês, gente, os nossos relacionamentos, as nossas redes de contato, né? Então, tem que ser algo que venha agregar valor para conosco. Nós temos que buscar dentro dos nossos relacionamentos algo que venha agregar valor para conosco. Dessa forma, nós vamos alocar recursos. Outra característica que nós temos aqui é planejar todos os passos de um negócio, tendo como base a sua visão. Então, tudo tem que ser planejado. E aí, essa parte de planejamento, nós vamos em seguida, no próximo conteúdo, nós vamos estar trabalhando bem essa questão de planejamento. Mas é interessante que eu vou pedir para vocês pensar em algo aí. Pense em algo. Pensar em alguma coisa que vocês queiram fazer. Pensaram? Pronto. Automaticamente a nossa mente já cria um planejamento. Aí vocês pensaram o que vocês querem fazer. Qual é o próximo passo? Que a mente sinaliza para a gente. Planejar. A nossa mente, ela sinaliza para a gente planejar. Se caso a gente não venha planejar e venha fazer o ato ao qual nós pensamos agora por impulso, esse ato provavelmente 90% de dar errado. Porque muitas vezes a gente faz isso, né? Com certeza. Mas só que a nossa mente,
ela acusa logo. Quando nós pensamos em executar e fazer alguma coisa, a nossa mente já mostra um planejamento, que você tem que planejar. Se a gente não levar em consideração a nossa mente, automaticamente nós não vamos planejar, vamos agir por impulso. E aí, o índice de fracasso é muito grande. Certo? Possui conhecimento, aprende continuadamente. Gente, isso aqui é importante demais. Nós temos que adquirir conhecimento. E uma das formas para a gente adquirir conhecimento é a pesquisa. Não tem outra alternativa. Nós só vamos adquirir conhecimento se nós pesquisarmos. Por isso que eu disse a vocês, tendo em vista o curso a qual vocês estão fazendo, pesquise sobre ele, crie um conhecimento amplo sobre ele, veja as necessidades que as pessoas têm, veja as tecnologias que vêm de encontro com o seu curso, veja com a inovação, tendo em vista a inovação. Então, dessa forma, nós vamos aumentar a nossa possibilidade de sucesso. Mesmo assim, mesmo a gente buscando conhecimento, aprendendo continuadamente, um esforço, mas mesmo assim, gente, para não frustrar ninguém, não necessariamente nós vamos ter sucesso. Mas se nós estudarmos, adquirir conhecimento, a probabilidade é maior para a gente adquirir o sucesso. Porque tem pessoas que colocam o seguinte, não, se você buscar o conhecimento, 100% você vai conseguir o que você quer. Isso aí é autoajuda. Isso aí não é científico. O que seria o científico? Adquira o conhecimento, faça pesquisa, muito estudo, que vai aumentar a sua probabilidade, a sua possibilidade de conseguir o que você almeja. Então, vamos dizer... Oi? Usar também as ferramentas corretas. Hoje, a gente tem no Sebrae, que presta um serviço gratuito, é uma entidade filantrópica, que ali ele apoia o micro e o pequeno empreendedor, né? É sempre o caminho mais rápido, é o ilegal, é você abrir um negócio sem CNPJ, sem nenhuma sustentação, e aí você vai chegar a falir. Porque o caminho correto tem isso, tem que estudar, tem que sentar, planejar. Aí as pessoas querem um caminho mais fácil. Corre um risco maior, que ela não tem nem consciência, né? E aí tem o Sebrae, é excelente, porque tem a questão da sustentabilidade, o que você vai gerir para o meio ambiente, o que você pode, né? E o Sebrae apoia a pesquisa GEM, bem interessante, eu li sobre, e eu fiquei bem infeliz, porque apesar do que estamos vivendo, 2019 superou a pesquisa de 2016. Isso. E aí, ó, muito bem, nós temos que, é interessante que nós venhamos buscar nesses órgãos filantrópicos, né, que prestam apoio ao micro e pequenas empresas, a exemplo do Sebrae. O Sebrae é ótimo, né? E é interessante que poucas pessoas procuram o Sebrae. Então, nós temos uma ferramenta como o Sebrae para a gente adquirir conhecimento, para aperfeiçoar, entender mercado, né? Entender plano de negócio. E pouca gente procura o Sebrae, poucos empresários procuram o Sebrae. Uma vez eu cheguei para prestar uma consultoria e o empresário falou o seguinte, não, eu não quero consultoria, não, porque eu já estou ganhando o que eu quero, eu já estou ganhando bem o que eu quero. Simplesmente eu olhei para ele e falei, certo, agora... Com a consultoria, você pode ganhar muito mais. Você já está ganhando, e com a consultoria, você pode ganhar muito mais. E aí nós temos esses órgãos, Sebrae, SES e outros órgãos que nos ajudam a construir algo, a ter noção do planejamento estratégico, a ter noção de plano de negócio, a ter noção de mercado, entendimento de mercado, marketing, né? Recursos humanos. Então, o Sebrae ele tem um leque de cursos, um leque de informação que vai agregar valor para aquele empreendedor, né? Aí nós temos aqui, ó,
possui conhecimento, e a forma da gente adquirir o conhecimento é a pesquisa, não tem outra, é a pesquisa e o estudo, né? Então, nós temos aí ferramentas, Sebrae, Google Acadêmico, Cielo, grandes plataformas aí que nos geram conhecimento, né? Criar valor para a sociedade. Olha como isso é interessante, gerar valor à sociedade. Por que gerar valor à sociedade? Porque o negócio depende das pessoas. O nosso crescimento depende das pessoas. Tem muita gente que fala, não, a minha vida quem manda sou eu. Sim, você manda na sua vida, mas, porém, a gente presta alguma satisfação à sociedade. Por que nós prestamos satisfação à sociedade? Porque nós temos uma lei para cumprir. Nós temos uma carta magna, que é a nossa Constituição Federal de 1988, que a gente tem que cumprir. E isso automaticamente vem com as pessoas. Eu tenho que respeitar as pessoas, o meu comportamento tem que vir de acordo com o que vem de encontro com a sociedade, de encontro com as leis, né? Eu não posso estar diminuindo ninguém, eu não posso estar querendo passar por cima de ninguém. Então, nós devemos à sociedade, porque a sociedade é quem garante o nosso sucesso. O nosso sucesso vai depender das pessoas. O meu sucesso como professor vai depender de vocês, da opinião de vocês com relação à aula. Né? Então, a mesma coisa é a nossa vida. Nós dependemos das pessoas. Não tem para onde correr. Nós temos uma representação. Qual é a nossa representação perante a sociedade? É o que as pessoas enxergam da gente. Isso é fato. Né? Essa historinha de dizer, eu não devo a ninguém, eu não quero saber de ninguém, né? São falas de pessoas leigas, de pessoas ignorantes. Sim, eu sou dono da minha vida. Eu sou dono dos meus atos. Sim, isso é fato. Porém, eu devo esclarecimento à sociedade, à população, às pessoas que estão em torno da gente. Né? Uma vez, Marlene Klein, numa discussão com Larcan, e aí Marlene falou para Larcan, nós dependemos das pessoas. E aí Larcan olhou, concordando ou não, né? Aí Marlene disse, quer que eu prove que nós somos alienados, que nós dependemos das pessoas? Larcan disse, prove. Aí Marlene olhou para Larcan e disse, tira a roupa e saia correndo no meio da rua. Larcan, para você ver. Por que é que nós andamos vestidos, gente? Porque nós devemos à sociedade. Nós devemos satisfação à sociedade. Nós devemos satisfação às leis. Né? Então, eu posso ministrar aula para vocês aqui e traje de banho? Nunca que eu vou fazer isso. Por que é que eu não faço isso? Porque eu devo satisfação à sociedade. Eu tenho que vir de encontro com a sociedade propriamente dito. Então, não vamos tirar esse negócio da nossa mente de que nós não devemos nada a ninguém. Que isso é uma palavra de ignorante. Certo? Porque o nosso negócio, o nosso sucesso, a nossa vida depende da nossa representação, depende das pessoas. Sem pessoas, sem comércio. Sem pessoas, sem negócio. Sem pessoas, sem representação. Então, nós temos que ter essa aproximação com as pessoas, para que nós venhamos criar valor, gerir, criar valor à sociedade, criar inovação e ser alguém diferente e algo diferente. Com base nisso, pessoal, nós temos aqui, Professor. O grau de empreendedorismo, o empreendedorismo agregado à inovação. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta, por favor. Fica à vontade. Como já é mais de 10 horas, eu vou logo perguntar antes que eu esqueça. Na próxima semana, como é que vai ser essa questão de provas? Pronto, muito bem. Não está disponível. Eu não consegui entrar. Aí, a coordenação ainda deu uma resposta para a gente, né? Não, mas eu acho que daqui para a próxima semana ele deve responder. Então, se alguém tiver algum problema para entrar no sistema,
tiver algum problema dessa natureza, aí vocês procurem o coordenador de vocês, certo? Que aí eles vão estar fazendo essas adaptações. E aí, com relação à próxima semana nós vamos ter que fazer nossa provinha, né? Que é o limite. Então, o que é que acontece, pessoal? Eu estou dando conteúdo aqui para vocês, e aí, aonde eu parar, vai ser até aonde vai ser cobrado na nossa prova. Certo? No momento que eu fechar a aula, dizer, pessoal, vamos fechando a aula, pronto. Aí vai ser o conteúdo até onde eu parei o conteúdo. Mas, professor, a gente passou 2 semanas sem ter aula de empreendedorismo. Nós vamos ficar no prejuízo? Não, gente. Não vamos ficar. Pode ter certeza que não vão ficar. Certo? Então, eu consigo cumprir a nossa ementa com vocês. Sem problema. Certo? Pronto, pois está ok. Então, no caso, a prova vai ser no horário da aula, né? No horário isso, na segunda. Né? Pessoal, mas então, ela postou no grupo que as provas iam ser adiadas do dia 8, que ia ser na semana 8, para o 13. Ela colocou lá no grupo hoje, às 11h49. Foi, pronto. Eu vou estar olhando isso. Qualquer coisa a gente se comunica pelo WhatsApp. A gente se comunica daqui para lá. Certo? A prova de empreendedorismo, gente, eu vejo assim muito a opinião de vocês. Né? Vai ser algo bem flexível para a gente entender o conhecimento de vocês sobre empreendedorismo. É tudo que a gente já vem falando. Então, quando vocês pegar lá a prova para fazer, vocês vão ver, é a cara do professor, é tudo que o professor falou para mim ou para a gente aí no nosso conteúdo. Né? Então, é muito fácil, é bem gostoso de se trabalhar o empreendedorismo. Certo? Professor, então, dá uma estudada. Oi. Essa aula vai para o WhatsApp, alguma forma assim, para a gente assistir de novo? Pronto, vai ter o vídeo. Para vocês adquirir o vídeo, vocês falam com o coordenador de vocês, aí ele dá permissão e passa o vídeo para vocês. Certo? Tá bom. Né? Esse material eu vou colocar no grupo para vocês. Certo, pessoal? Esse material aqui está do jeito do livro mesmo, sem tirar nada. Então, eu vou estar colocando para vocês e vocês podem estudar por ele, ou por esses slides, que dá certo. Tá beleza? Beleza. No caso, uma outra dúvida, diz que a gente tem 4 horas para resolver uma prova, mas no caso vai ser 2 provas por noite, então não se torna 4 horas, se torna 2 horas, não é isso? Isso. Muito bem, mas é suficiente. Né? 2 horas é suficiente para a gente resolver a prova. Tranquilo. Mais alguma pergunta? Pronto. Acho que não, professor. Pessoal, é o seguinte, é 10h07, né? Então, vocês acham melhor a gente dar mais uma esticada ou vocês querem parar por aqui? Eu estou à disposição de vocês, porque, assim, na verdade, como nós estamos atrasados um pouco no conteúdo, eu estou quebrando até um protocolo, né? Porque, geralmente, é 1 hora de aula para não ficar cansativo e a outra parte fazer uma atividade com vocês, algo dinâmico com vocês. E aí eu já quebrei o protocolo que a gente está emendando na aula já para a gente adiantar o conteúdo e colocar em ordem, né? Com relação às 2 semanas que nós perdemos. Professor, certo? Então, nós paramos por aqui porque já fica muito cansado, fica cansativo, né, para a gente? Pronto, ótimo. Muita informação. Muito bem. Então, nós paramos por aqui. Até então, nossa prova é até essa parte aqui, ó. Eu vou explicar só para vocês essa parte de inovação para a gente fechar, tá certo? Nós temos aqui, ó, 3 tipos de zona de inovação. Inovação 1, inovação básica. O que é a inovação básica? Que não teve muita mudança. O produto existe e não tem muita mudança. É inovação básica. Como, por exemplo, a Coca-Cola.
continuou sendo Coca, só que agora é zero, mas é Coca. Então, teve uma inovação básica. Uma inovação relativa é quando nós já temos algo que chama atenção. Né? Como, por exemplo, aqui colocou o barbeador. O barbeador anteriormente era só de uma lâmina. Agora nós já temos barbeador de 4 lâminas, barbeador que solta um gelzinho. Então, ele teve o quê? Ele teve uma modificação relativa, mudou algo e que chama a atenção da gente. E, por fim, não menos importante, nós temos a inovação conceitual. Uma inovação conceitual é aquela que muda tudo. Como, por exemplo, Facebook, né? Nós temos o Facebook, e aí todo mundo entra o Face. Aí agora o quê? Nós já temos o quê? Nós já temos a questão eu sou meio antigo, gente, com relação às redes sociais. Instagram. Mas aí nós já temos Instagram. TikTok. Nós já temos um monte aí. Então, o que é que acontece? Foi a inovação que impactou, que chamou a atenção. Né? Isso. Então, nós vamos ter, dentro da inovação do empreendedorismo, nós vamos ter a primeira inovação, que é básica, não muda muito. Nós vamos ter uma inovação relativa, que aparentemente mudou alguma coisa, mas não causou um impacto tão grande. E aí nós temos o quê? A zona de uma inovação conceitual que ocasionou um impacto muito grande. Mudou totalmente. Eu nem imaginava que existia isso. E aí isso veio à tona, veio ao mercado. Então, essas são as 3 zonas de inovação. Então, pessoal, boa noite para vocês, bom descanso. Eu vou estar retornando aqui.